Certo, vamos começar. Hoje a gente vai explorar o mundo fascinante da análise de sentimento. Sabe o que é isso? É basicamente a tecnologia que permite que as máquinas leiam uma avaliação de produto, um tweet, um comentário qualquer e entendam não só as palavras, mas a emoção por trás delas. Se é alegria, raiva ou até aquele sarcasmo bem afiado. Pensa bem em cada post que a gente vê nas redes sociais, cada avaliação de produto, cada comentário numa notícia. A gente vive literalmente imerso num fluxo constante de opiniões digitais. E não é um riozinho de dados, não, é um oceano. E a cada segundo que passa, esse oceano fica mais e mais fundo. E é aí que entra a grande questão, né? Nesse oceano todo de texto, como é que as empresas, os pesquisadores ou qualquer pessoa consegue encontrar o que de fato importa? Como é que se separa o que é só ruído do que é um sinal importante para, sei lá, tomar uma decisão mais inteligente? Para a gente entender a solução, primeiro a gente precisa entender o tamanho real do desafio. E o mais curioso é que o problema hoje não é a falta de feedback, é uma verdadeira explosão de opiniões. Olha, teve uma época em que as empresas gastavam uma fortuna com pesquisa de mercado só para conseguir um punhado de opiniões. O desafio era conseguir o feedback. Hoje é o exato oposto. O desafio é como que a gente processa essa enxurrada de dados que chega todo dia sem se afogar. E essa avalanche de opiniões vem de todo lugar, né? Redes sociais, claro, sites de avaliação como o TripAdvisor, por exemplo, páginas de produtos na Amazon e até nos portais de atendimento ao cliente. Cada um desses lugares gera um volume gigantesco de texto, tudo cheio de emoção e de nuances. E claro, a comunidade científica percebeu essa virada de chave. A pesquisa nessa área, que ficou meio parada por décadas, de repente explodiu. O ponto de virada aconteceu ali por volta de 2004. E só para ter uma noção do tamanho dessa explosão, dos mais ou menos 7.000 artigos científicos publicados sobre esse tema até 2018, uns impressionantes 99% deles foram publicados depois de 2004. Isso é uma mudança de paradigma total. Então tá, como é que a tecnologia respondeu a esse desafio monumental de decifrar a opinião digital? Bom, a resposta está num campo super interessante da inteligência artificial chamado, justamente, análise de sentimento. De forma bem simples, é o processo de ensinar os computadores a lerem um texto e entenderem a emoção ali. Às vezes o pessoal chama de mineração de opinião ou detecção de polaridade, mas o objetivo final é sempre o mesmo: classificar uma opinião como positiva, negativa ou neutra. Só que isso é bem mais difícil do que parece. E é aqui que a coisa fica interessante de verdade. A maior barreira para as máquinas, veja só, não é a tecnologia em si, é a incrível complexidade da nossa própria linguagem. O primeiro grande desafio, o sarcasmo. Uma máquina lê "que carro ótimo" parou de funcionar em 2 dias, e ela vê a palavra ótimo. Para ela, isso pode ser classificado como positivo, mas qualquer pessoa, claro, entende na hora que a intenção é exatamente o contrário. Depois tem a questão do contexto. A palavra em inglês sucks, que literalmente significa suga, é quase sempre negativa numa conversa informal. Mas, no contexto de um aspirador de pó, ela descreve a função principal do aparelho, ou seja, é algo positivo. O contexto muda absolutamente tudo. E tem também o desafio da polissemia. É quando a mesma palavra tem significados completamente diferentes. A palavra book, em inglês, por exemplo, pode ser um substantivo, livro, ou um verbo, reservar. Se a máquina não entender a estrutura da frase, ela pode se confundir todinha. E para fechar, muitas opiniões não são só positivas ou só negativas. Nessa frase, eu amo a tela, mas odeio a bateria, a gente tem um sentimento positivo e um negativo lado a lado. Como é que se classifica isso? É um sentimento misto e os sistemas precisam ser bem sofisticados para conseguir capturar essa nuance, que é super importante. Com tantos desafios de linguagem, de sarcasmo a contexto, como é que as máquinas realmente aprendem a entender o sentimento? Bom, existem 2 abordagens principais, de modo geral, que os engenheiros usam para lidar com esse problema. A primeira abordagem é a supervisionada. Pensa que é como ensinar uma criança mostrando exemplos. A gente dá para o algoritmo milhares de textos que já foram rotulados por humanos como positivos ou negativos. Com o tempo, o sistema aprende a reconhecer os padrões de cada sentimento. A segunda é a não supervisionada. Em vez de aprender com exemplos, ela usa uma espécie de dicionário de sentimentos, onde cada palavra já tem uma pontuação. O sistema então analisa o texto, soma as pontuações das palavras e chega num resultado geral. Ok,
A gente já viu que a tecnologia é complexa, os desafios são fascinantes, mas vamos ao que interessa. Qual é o impacto disso no mundo real? Por que isso realmente importa no fim das contas? As aplicações são de verdade transformadoras. As empresas podem monitorar a reputação da marca em tempo real, sabe? E detectar uma crise de imagem antes mesmo que ela exploda. Elas podem analisar milhões de feedbacks de clientes para descobrir exatamente qual recurso de um produto precisa melhorar. Podem fazer pesquisa de mercado numa escala global, que antes era simplesmente impossível. No fundo, a análise de sentimento é como um tradutor universal. Ela pega essa linguagem humana, que é meio caótica, emocional, e traduz para a linguagem dos dados, que é estruturada e acionável. Ela transforma o ruído em inteligência de verdade. E isso deixa a gente com uma última pergunta para refletir. À medida que essa tecnologia fica cada vez mais poderosa em entender como a gente se sente hoje, quais vão ser as implicações quando ela começar a prever os nossos sentimentos e comportamentos de amanhã?